Muito bem. Na figura 5.19, um passageiro de massa 72,2 kg está de pé em uma balança no interior de um elevador. Estamos interessados na leitura da balança quando o elevador está parado e quando está se movendo para cima e para baixo. Então, item A. Escreva uma equação para a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador. Tá certo? Muito bem. Bom, o que nós temos? Nós temos uma força normal. Nós temos uma força peso, que é dado pela força gravitacional. E a gente vai ter ou uma aceleração positiva aqui, que eu vou chamar o positivo para cá. Ou você pode ter também o caso onde o elevador está descendo, que é uma aceleração negativa. Tá certo? Então, item A. Analisando as forças, Fn é positivo, Fn, Fg é negativo, menos Fg é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é positiva, aqui é positivo. Se a aceleração é negativa, aqui é negativo. Tá certo? A leitura da balança, tá certo? Que é o que a gente precisa ter em mente, é igual ao módulo da força normal, tá certo? Que é basicamente a força com que a balança exerce sobre o passageiro, tá certo? Então, a força que a balança infere sobre o indivíduo é exatamente a leitura que está sendo feita na balança. Por quê? Porque ela empurra o indivíduo e o indivíduo empurra a balança, tá certo? É basicamente ação e reação. Então essa força normal é que representa a leitura da balança. Então daqui eu tiro que a força normal é igual a mg, que eu já estou substituindo a força gravitacional, e agora é positivo, né? Porque passei para o lado direito lá, então mg mais ma, o que implica, então, que a força normal é m' G mais A. Tá certo? Logo, se a aceleração é positiva, tá certo? Ou seja, se o A for um A que aponta na direção positiva, a balança vai marcar um valor maior que a situação de repouso, tá certo? A situação de repouso, ela marcaria mg, porque não tem aceleração. Caso ela tenha uma aceleração para cima, ela vai ter, então, um valor maior. Em contrapartida, se a aceleração é negativa, a balança vai marcar um valor que é menor que o valor de repouso, tá certo? Porque agora ele está aqui com uma aceleração negativa e isso faz com que a força normal seja menor. Se por acaso o elevador começa a cair em queda livre, tá certo? Você praticamente se descola da balança, tá certo? Porque a sua aceleração fica igual a g e aí a sua força normal vai a zero, tá certo? Então se você quebrar o cabo e o freio não funcionar, você cai em queda livre, isso faz com que a balança não marque mais peso nenhum, que você simplesmente se descola do solo, porque vocês estão os dois caindo com a mesma aceleração, você e o elevador, certo? Isso faz com que a balança não marque peso nenhum. B. Qual é a leitura da balança se o elevador está parado ou se está se movendo para cima com uma velocidade constante? Bom, se ele está parado, então agora fica fácil, né, depois da análise que a gente fez. Então isso aqui é o item A, o item B. Se ele está parado, a aceleração é igual a zero, a força normal é igual a Fg. Isso aqui é igual, então, a mg. E a balança vai estar marcando, então, que é o peso dele, vezes a aceleração da gravidade. Isso dá uma força de 708 Newton. Tá certo? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero e logo ela vai marcar
o mesmo valor. Maravilha? Se a aceleração é para cima... aqui também, ó. E se ela estiver se movendo com uma velocidade constante? Velocidade constante, aceleração zero, também mesma coisa, tá certo? Parado ou velocidade constante, a mesma marcação. Tá claro? O que faz com que ela mude o valor que ela está marcando é se tiver alguma aceleração. Velocidade constante não faz com que mude o valor marcado pela balança, porque a aceleração continua sendo zero. Item C. Qual é a leitura da balança se o elevador sofre uma aceleração para cima, tá certo? E qual é a leitura se o elevador sofre uma aceleração para baixo? Então, basicamente, está aqui a leitura. Então, se a aceleração é para cima, o Fn é igual a massa, 72,2 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e agora mais a aceleração, 3,2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração positiva, tá certo? Isso faz com que apareça aqui uma força igual a 939 Newton. Tá certo? Se a aceleração é para baixo, por sua vez, o Fn vai ser novamente 72 kg, que multiplica 9,8 e aqui menos 3,2 metros por segundo ao quadrado. E isso dá uma força normal igual a 477 Newton. Tá certo? E o item D, durante a aceleração para cima do item C, qual é o módulo da força resultante? Da força resultante é que está submetido o passageiro. E qual é o módulo da aceleração do passageiro no referencial do elevador? Bom, a força resultante sobre o passageiro é basicamente a força normal menos o Fg, tá certo? Menos a força gravitacional. Esse é a força resultante sobre o passageiro. Essas são as duas únicas forças que estão atuando, tá certo? A força normal no item C, quando ele está subindo, né? Quando ele está subindo é 939 Newton, tá certo? Então, D. Quando o elevador sobe, você tem a força normal, 939 Newton, menos a força gravitacional, que tem aqui, ó, que é igual a 708 Newton. Isso implica, então, que sobre o passageiro tem uma força, um menos o outro, aqui é Newton também, igual a 231 Newton. Tá certo? Se ele tivesse descendo, você teria, então, uma força normal negativa, tá certo? Que é, você teria uma força sobre o passageiro negativa, que seria 477, isso aqui é subindo, 477 Newton, menos 708. Isso aqui vai dar 23 mais 208, vai dar 231 no sentido negativo. Vale frisar que isso é basicamente a massa vezes a aceleração do elevador, né? Se você pegar a massa do indivíduo, 72,2 kg, vezes a aceleração do elevador, que é igual
a 3,2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ser exatamente a força que está sendo atuada sobre o passageiro, que é, então, 231. A massa vezes a aceleração é a força que está sendo atuada sobre o passageiro. Mas importante. A pergunta é: escreva a equação para a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador. Mas a situação que está ali é só quando ele está subindo, né? A aceleração só quando ele está descendo. Quando ele está descendo, está aqui, ó. A aceleração é negativa aqui, ó. E aí você tem essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí eu pus uma aceleração negativa aqui, ó. É isso que varia. Quando a aceleração é para cima, aí você tem Fn. Aqui eu pus aqui eu não explicitei o sinal do A, tá vendo? Então se eu colocar um A positivo, eu tenho a situação da onde ele está com o elevador subindo. Se eu colocar um A negativo, eu tenho a situação onde o elevador está descendo. Então, se eu coloco um A igual a mais 3,2, eu tenho aqui a situação que a força normal é essa aqui. Se eu tenho uma aceleração que é para baixo, ou seja, menos 3,2, eu vou ter aqui uma marcação igual a 477 mil. Entendeu? Ficou claro? Aqui eu só não pus o sinal, então ficou em função de A. Então eu pus MA, se o A é positivo, soma, se o A é negativo, subtrai. Qual é o módulo A da aceleração do passageiro no referencial do elevador? Ah, uma boa pergunta. Qual que você acha que é? Qual que é a taxa de variação desse cara em relação à velocidade em relação ao elevador? Em relação ao referencial do elevador, é 0. Porque, veja, ele não se distancia. À medida que o elevador vai subindo, ele vai subindo junto. E à medida que o elevador desce, ele vai descendo junto. Então, no referencial do elevador, você não tem nenhuma variação da velocidade do cara. Se ele olhar para a parede do elevador, o elevador está parado. Tá certo? Você não vê o elevador nem subindo nem descendo. Então, em referencial do elevador, essa aceleração, acredito que vai ser 0. Se é que eu entendi a pergunta. No referencial do elevador, certamente. Se ele olhar para a parede do elevador, o elevador não tem velocidade nenhuma, né? Está parado.